Você tem visto nesses últimos dias que o ex-presidente está utilizando tornozeleira eletrônica e eu quero dizer o que isso impacta na sua vida, diretamente na sua vida. E eu quero que você fique até o final, porque eu tenho uma palavra aqui muito importante. O que você vai ver nesse vídeo é de extrema importância para a sua vida. E eu quero começar aqui te dando um bom dia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pastor Paulo e eu tenho aqui uma palavra de Deus ao teu coração, baseado nesse tema que é muito importante. O que isso impacta na sua vida, o que isso impacta na minha vida, o uso de tornozeleira eletrônica. Querido, você sabe que a tornozeleira eletrônica, ela não é uma prisão em si, mas ela é um monitoramento. Quando coloca a tornozeleira eletrônica, pelo menos pelo que eu sei, usa-se ali uma informação da localização onde aquela pessoa está. Então, existe uma determinação de um perímetro, de uma área em que essa pessoa ela pode ir, até onde ela pode ir. Por exemplo, tem uma determinação de que você precisa ficar na sua casa. Quem usa tornozeleira eletrônica tem que ficar na sua casa de tal hora a tal hora. Então, aquele aparelho ele emite sinais como se fosse o seu celular, localização, te manda a localização para uma certa central. De maneira que a pessoa que está monitorando sabe se aquele indivíduo ele vai estar ali naquele momento, naquela hora, ele vai saber onde é que ele está em tempo real. Isso pode servir para que a pessoa não fuja, para que a pessoa realmente assuma ali uma sentença, ou receba uma sentença, ou cumpra uma sentença de prisão domiciliar, por exemplo. Enfim, ela é utilizada para monitorar, para controlar, para dizer assim, para certificar para aquela autoridade que aquele homem está ali, que aquela pessoa que está usando a tornozeleira está ali, deixa ela localizada, geolocalizada em tempo real, passando informações em tempo real. Isso é uma prisão? Pode ser uma prisão, mas é um controle, acima de prisão, é um controle absoluto sobre a vida da pessoa. Ele tem um controle. Aonde quiser, ele vai lá e acha aquela pessoa. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Que muitas vezes a gente acha que não, mas talvez eu e você esteja usando tornozeleira eletrônica e não sabe. Eu tô falando aqui no sentido espiritual. Veja bem o texto que eu vou te mostrar agora. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 13, versículo 13, versículo 10, que do 10 ao 17, que Jesus ele ensinava na sinagoga e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já fazia 18 anos, e ela andava encurvada e ela não podia se endireitar. E a Bíblia diz que Jesus, ele vendo-a, ele chamou ela, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela e ela foi curada. E ela se endireitou e dava glória a Deus. Foi um momento de muita alegria. E no versículo 16, depois de questionado pelos fariseus por que Jesus fazia aquilo em dia de sábado, ele disse que, porventura, eu vou ler aqui o versículo 16, não convinha soltar da prisão, preste bem atenção, no dia de sábado, esta filha de Abraão, preste atenção nisso, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Veja bem, meu irmão, ela estava na igreja, ela foi para a sinagoga era uma espécie de igreja, ela estava na igreja, mas ela estava aprisionada por Satanás, meu irmão, há 18 anos numa enfermidade. Meu irmão, isso aqui é como uma tornozeleira eletrônica na vida dela. Eu vou colocar um limite para você, eu vou colocar um limite ali, você não vai poder se mover, você não vai poder ir em certos lugares. Quem sabe a sua vida ou a minha vida, ela esteja desse jeito, você esteja com uma certa limitação, você não pode ir, você não pode fazer, você não pode viver, quem sabe até é uma limitação geográfica. Eu estou passando uma situação de escassez financeira muito grande, que isso me impede de ir em determinados lugares. Quem sabe essa escassez, ela seja vista como uma tornozeleira eletrônica, ela limita você para que você não vá até certo lugar. Tem, às vezes, uma enfermidade, às vezes uma depressão, às vezes um controle emocional que alguém está tendo sobre você, ou até ditatorial, né, sobre a sua vida. Eu não sei, talvez um vício. O vício ele te permite ir somente até aqui. O vício te permite fazer somente isso. Cara, quantas vezes nós estamos presos, ou pelo menos usando tornozeleira eletrônica pelo Satanás, e a gente não sabe. Que hoje, eu e você possamos abrir os nossos olhos. Eu quero dizer que Jesus é o nosso Senhor. Ele não nos fez para viver aprisionados, monitorado pelo inimigo, controlado pelo inimigo. Não, Jesus não nos fez para viver assim. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você está vivendo esse tipo de situação em que parece realmente, sabe? Você olha para a expressão do ex-presidente Jair Bolsonaro, olha para a expressão dele, vê se há alegria nele, irmão. Não há alegria. É uma espécie de humilhação terrível, sabe, meu irmão? É uma espécie de humilhação terrível, é uma espécie de prisão, cara.
você não poder fazer isso, você só vê tudo que você não pode fazer. E tá ali, tem isso, e tem uma série de coisas, de limitações impostas. Às vezes, eu não aceito isso, sabe? Eu não aceito de jeito nenhum, meu irmão. E você também não pode aceitar, porque você não nasceu para viver escravo, você não nasceu para viver monitorado pelo inimigo, você não nasceu para viver aprisionado por Satanás, seja por um comportamento, olha só, seja por um vício, seja por qualquer coisa. Para você ter uma ideia de como a gente às vezes está aprisionado e não sabe. Eu, meu irmão, há 2 anos, 3 anos atrás mais ou menos, eu estava acima do peso, para você ter ideia de que muitas vezes a gente está aprisionado e não tem ideia. Às vezes a gente é algo espiritual, pode ser algo que você menos pensa. Tem gente que está aprisionado na comida, presta atenção, na comida, certo? Na comida. E eu era assim, eu estava desse jeito, meu irmão. Há alguns anos atrás, eu estava pesando 130 quilos, era mais de 130 quilos na verdade, tá? Para cima de 130. E eu me sentia muito limitado, isso limita você de andar, correr, amarrar o teu sapato, meu irmão, amarrar o teu sapato. Como é que pode? Abaixar, levantar, adorar. Eu fico vendo na igreja que às vezes a gente vai adorar a Deus e ia falar assim, ó, levante suas mãos, e você levanta sua mão. As pessoas levantam a mão bem assim, ó. Irmão, levanta tua mão aqui, ó, pra glória de Deus, bem alta assim, ó, sabe? Fica aqui adorando a Deus. Aí começa a doer aqui, e a pessoa, por causa das limitações físicas, não consegue expressar a adoração a Deus. Isso é uso de tornozeleira eletrônica que muitas vezes o inimigo coloca. E o que dá isso? Por que dá isso? Porque eu não consigo me libertar da alimentação, de uma má alimentação, de um mau comportamento, ou um mau hábito, ou até uma prisão espiritual mesmo, sabe? E eu me vi, sinceramente, tá? Cada um tem a sua vida, eu não tô aqui pra criticar não, tá bom? Mas eu quero dizer que muitas vezes a gente tem que abrir os olhos. A gente vive numa bolha, muitas vezes, numa bolha assim, ó, e é uma prisão, parece que... E o pior, sabe o que é pior? Quando a gente está numa prisão de porta aberta, sabe? Eu vi isso num filme uma vez, uma frase, porta aberta, porque a pessoa fala assim, a qualquer momento eu posso sair, mas ela não sai. Às vezes é um vício pornográfico, às vezes é um pecado, às vezes é uma situação de falar mal das pessoas. A qualquer momento eu posso sair, mas ela não sai, e não adianta não. Tem que reconhecer que precisa de ajuda, tem que reconhecer que precisa de Jesus na vida, tem que se render aos pés do Senhor e então entregar a sua vida a Cristo. Eu quero orar por você, porque talvez tenha alguma prisão espiritual, algum uso de tornozeleira eletrônica espiritual na sua vida e você não está percebendo. Eu quero unir forças agora com você e que você coloque aqui nos comentários se essa palavra está falando com você, se existe alguma situação na sua vida parecida, que eu vou orar por você, vou orar pelo seu familiar. Talvez não seja você, mas pastor, tem um familiar meu, tem um parente meu que está preso. Existe uma situação terrível na vida dele, ele não consegue se mover, não consegue avançar, não consegue prosseguir. E eu tenho dito ao Senhor, nós não nascemos para viver com uso de tornozeleira, nós não nascemos para viver aprisionados. E você não pode aceitar essa situação na sua vida. Você precisa entender que Deus te fez para ser livres, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Prisão mental, prisão no corpo mesmo, certo? Prisão no corpo. Cara, um monte de... Eu vou insistir nesse ponto aqui, só mais essa questão. Um monte de gordura no seu corpo, isso te aprisiona, prende você. Não tem que estar aí, essa gordura não tem que estar aí. Esses pensamentos não tem que estar aí. Esse comportamento não tem que estar aí na sua vida, te prendendo, te forçando, dizendo você não vai sair daqui, você vai só até certo momento na sua vida e você não vai passar dali mais. Não pode acontecer isso na sua vida. Você precisa entender que Deus não te fez para viver aprisionado e você vai se revoltar contra isso. Você vai orar a Deus comigo, eu vou orar com você aqui, para que essas cadeias, essas prisões caiam por terra. Eu acho interessante que Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, Jesus, ele soltou aquela mulher. E você pode ver que Satanás, Jesus revela o plano dele. Olha, ele mantinha presa, ele trazia ela presa há 18 anos na igreja, filha de Abraão, e mesmo assim ele mantinha ela presa, tá vendo? Presta atenção nisso aqui, viu? Então não é porque a gente tem uma... Enfim, você tá entendendo a mensagem, tá bom? Então eu quero orar por você. Coloque seu pedido aqui que eu quero orar pela sua vida. Pai querido, o Senhor não nos fez para viver aprisionados. O Senhor não nos fez para viver amarrados, com tornozeleira eletrônica, espiritualmente falando, ou até materialmente também. O Senhor não nos fez para isso, Senhor. O Senhor não nos fez para isso, para viver aprisionados. O Senhor nos fez para viver livres. Em nenhum momento na vida o Senhor manda, na Bíblia, o Senhor manda que o ser humano domine sobre o outro. Não tem isso. Todos nós nascemos para viver livres. O Senhor tem visto a tirania dos homens, o Senhor tem visto a tirania no mundo espiritual. E esta pessoa que está aqui comigo, Senhor, eu quero orar por ela, pela família dela, para que caia por terra todas as correntes, os grilhões, as tornozeleiras espirituais, todas as algemas, amarras, tudo aquilo que está prendendo a vida dessa pessoa que está aqui comigo, ou de algum familiar que ela tenha colocado o nome aqui nos comentários, que o Senhor possa libertar agora, com o seu poder. Não importa, meu Deus, o que dizem as pessoas, não importa o que essa pessoa fez até,
O Senhor não nos fez para viver aprisionados, mentalmente aprisionados, emocionalmente aprisionados, não. O Senhor nos fez para viver livres, e é assim que eu oro por cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Se você crê, você toma posse e trabalhe nisso, tá, irmão? Não fica somente nesse vídeo, não. Trabalhe nisso, tá? Você assuma esse pensamento. Você não nasceu para usar tornozeleira eletrônica, nenhum tipo de amarra, viu? Eu declaro você livre neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.